Pois muito bem, então, depois dessa longa pausa, desse intervalo que nós fizemos, nós voltamos então com a nossa formação agostiniana, sobretudo aprofundando o livro do Comentário aos Salmos. Tínhamos falado que esse livro era um dos mais queridos para o próprio Agostinho, porque exprime a sua intimidade com as Sagradas Escrituras, e também o que tem um objetivo pastoral muito grande para Agostinho. Agostinho dava uma especial importância ao comentário ao livro dos Salmos, porque ele sabia que redundaria em benefícios espirituais, né, de santificação, de conhecimento da palavra de Deus, a todos aqueles que se aproximassem deste texto, desse comentário. E nós tínhamos escolhido os salmos graduais, ou seja, os cânticos das subidas. Estávamos ainda comentando o primeiro, né? Porque o primeiro cântico gradual é como uma grande introdução que faz Santo Agostinho, e a gente vê ali aspectos da sua exegese, da sua espiritualidade, da sua teologia, do seu pensamento também filosófico, e até mesmo literário, artístico. Então, é um texto muito completo. Pois muito bem, então, caso vocês quiserem, depois podem revisitar as aulas, as formações passadas sobre o que nós vimos até agora. Então, dando continuidade a esse comentário aos Salmos de Agostinho, vamos agora aprofundar o seguinte parágrafo. Então, nesse parágrafo aqui, Agostinho, ele vai tratar um tema que é muito importante. Nós vamos encontrar, eu diria, que é o tema fundamental do livro da Cidade de Deus. Porque vocês vão se lembrar desse Salmo 119, em que o salmista ele se queixa perante Deus, né, daquelas línguas enganadoras, daqueles lábios iníquos, e ele pede a Deus ser protegido. Então, é uma ocasião para Agostinho falar um pouco das duas cidades, e ele se fundamenta na parábola do joio e do trigo. Então, é interessante, tanto por esse aspecto, eu vou voltar a falar um pouquinho ao longo dessa formação, e depois também para a eclesiologia de Santo Agostinho, né? Então, o tema da formação de hoje vai ser esse, a noção de igreja, a noção eclesiológica no pensamento de Santo Agostinho. Porque esse parágrafo aqui, sexto ou quinto, dependendo da versão, nos vai falar precisamente disto. Então, Agostinho diz: como continuar? O salmista já recebeu setas ardentes, receba ainda carvões devoradores. Já repeliu a língua enganadora e os lábios iníquos, já subiu os degraus, começa a progredir, mas ainda vive entre maus, entre iníquos. A eira ainda não foi ventilada. Imagina que ele se fez trigo. Acaso já está no celeiro? Então, o salmista, ele fala que ele subiu, que ele ascendeu esses degraus da santidade. Ele começou uma ascensão na vida espiritual, ele progrediu. Ou seja, ele se converteu em trigo. Mas Agostinho, então, ele se pergunta, mas será que esse trigo já está no celeiro? O celeiro aqui vai ser símbolo da vida eterna, da outra vida, né? E Agostinho vai dizer que não. O trigo, quando ele cresce, quando ele progride, ou seja, quando ele se manifesta, não significa ainda que ele foi colhido, né? Que ele já está no celeiro, seguro no celeiro de Deus, né? Significa que ainda ele está neste mundo e muitas vezes ele pode crescer junto com o joio. Inclusive, ele pode ser confundido com o joio.
Então, continua Agostinho. Ainda é necessário que o salmista, né, que a alma, fique angustiada no meio de muita palha. Quanto mais avança, tanto mais observa escândalos no povo. Ora, se não avança, não vê os pecados. Se não é cristão genuíno, não nota os falsos cristãos. Então, essa é a dor, né, da pessoa, da alma que progride na santidade, na vida espiritual, começa a notar tantos escândalos, né, a pessoa que está enxafurdada no pecado, no meio do mundo, realmente não repara as coisas do mundo. Ele está ali no meio, né, como um peixe dentro d'água que não se dá conta do que acontece ao seu redor. Né? Agora, quando se avança na santidade, então ele começa a ver, começa a notar uma grande diferença entre aqueles que são cristãos, que vivem com coerência a sua fé, e aqueles que não. Na época de Agostinho também havia esses cristãos por conveniência, só por status social. Né? É como hoje também. Né? Muitas pessoas simplesmente por conveniência ou por tradição são cristãos, mas realmente vivem segundo o Evangelho, segundo o Espírito de Jesus, pois são muito poucos, né? Muito poucos. E a pessoa que começa a progredir nota realmente essa diferença, né, daqueles que são cristãos somente de nome. Com efeito, irmãos, o Senhor nolo ensina com aquela parábola do trigo e do joio. Quando o trigo cresceu e começou a granar, né, começou a amadurecer, apareceu também o joio, isto é, os maus não se revelam a quem não se tornar bom. Porque quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Notem aqui que interessante. Quando nós ainda não levamos a sério a vida espiritual, não notamos o joio no meio do trigo. Quando nós começamos a crescer, quando nós começamos a ser trigo, começamos a distinguir também no nosso meio o joio. Então, o cristão, quando ele se compromete realmente com a santidade, com a vida espiritual, ele começa a notar quem também não está comprometido com a vida espiritual. Quem é cristão somente de aparência, não quer viver um cristianismo radical, verdadeiro. Por conseguinte, o salmista já começou a progredir, começou a ver os maus e muita maldade que antes não conhecia, e clama pelo Senhor: ai de mim, porque minha peregrinação muito se prolongou. Ao ver outros, né, que não estão na mesma linha, não estão no mesmo pensamento, alinhados com o Evangelho, dedicados à busca da santidade cristã, pois a alma que progrediu, a alma que se tornou trigo, pois sente um profundo pesar. Ai de mim, a minha peregrinação se prolonga demasiado, se prolonga muito. Porque para uma alma assim seria melhor já estar com Cristo. Mas para a sua purificação e também para a purificação do mundo, os santos passam por muitas tribulações e prolongam muitas vezes o seu vale de lágrimas neste mundo para a sua própria santificação e também para a santificação e salvação do mundo inteiro. São Paulo dizia: eu completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo. Quando nós somos joio, estamos ali ainda na mediocridade da vida mundana, pois praticamente não sentimos o pesar espiritual.
Quando nós começamos a progredir, a crescer, como joio, então aparece, como trigo, então aparece também o joio. Começamos a notar o joio. E olha só, esse joio não é somente nos outros. Começamos também a notar que o joio também está dentro de nós, se não tomamos conta, né? Se a gente não se cuida, esse joio pode crescer também no nosso coração. A gente nota que esse joio também existe em nós. E por isso, esse peregrino sente esse profundo pesar, né? Ai de mim, a minha peregrinação muito se prolongou. Queria ser já trigo escolhido, né, para o altar de Deus, mas às vezes a gente se depara com esse joio no nosso próprio coração e ao nosso redor. E o salmista, então, ele pede ser livrado dessa situação. Muito me afastei de ti. Minha peregrinação se estendeu por regiões longínquas. Ainda não alcancei a pátria, onde conviverei com malvado algum, onde não conviverei com malvado algum. Ainda não cheguei à companhia dos anjos, onde não temerei escândalos. Por que motivo, porém, ainda não estou ali? Porque minha peregrinação muito se prolongou. Então, ele continua, Agostinho continua, explicando os sentimentos do salmista, o desejo da pátria, né? Nós falávamos que o comentário ao Cântico das Subidas vai tocar um tema muito querido a Agostinho na espiritualidade de Santo Agostinho, que é essa volta à nossa pátria, que é Deus, que é o reino dos céus, né? Que é a Jerusalém celeste. Então nós somos peregrinos neste mundo e, portanto, não temos aqui morada permanente, como diz São Paulo. A nossa cidadania está nos céus, né? Nós somos cidadãos dos céus. Seria errôneo da nossa parte tentar edificar aqui uma morada permanente. O cristão, ele contribui com o progresso do mundo, mas ele é consciente de que a sua cidadania está no céu, né? Tem um escrito belíssimo dos primeiros séculos, que é a carta a Diogneto. Essa carta a Diogneto fala precisamente isso, que o cristão ele está no mundo, mas não é do mundo. Ele vive como um cidadão, obedecendo às leis de cada nação, mas com o seu modo de viver ele supera essas leis, ele transcende essas leis. E a carta de Diogneto diz que assim como a alma é para o corpo, assim é o cristão para o mundo. É como se os cristãos no mundo são a alma do mundo, estão chamados a ser esta alma do mundo. E esse peregrino, então, ele expressa justamente esse sentimento de estar ainda longe da presença do Senhor. Ser estrangeiro é peregrinar. Chama-se estrangeiro quem habita em terra estranha, não em sua cidade. Minha peregrinação muito se prolongou. Por que região longínqua? Às vezes, meus irmãos, quando alguém é peregrino, vive no meio de homens melhores do que os que se encontram em sua pátria. Mas o mesmo não acontece quando peregrinamos longe daquela Jerusalém celeste. Olha só que interessante essa nota aqui de Santo Agostinho. Quando estamos longe da nossa pátria, não sei se vocês já tiveram essa experiência, encontramos pessoas muito boas, até mesmo acolhedoras, né? Pessoas queridas que nos acolhem, que nos dão um respaldo, que nos ajudam, né? Pessoas realmente muito boas, encontramos em terra estrangeira. Isso do ponto de vista, vamos dizer assim, humano.
Mas do ponto de vista espiritual, quando estamos longe da nossa pátria, que é a Jerusalém Celeste, não acontece assim. Quando estamos longe de Jerusalém, essa distância significa também a distância da santidade. Por isso nós devemos progredir, estar cada vez mais perto da Jerusalém Celeste, não estar longe de Deus. Santo Agostinho, ele peregrinou muitas vezes por terra longínqua, ele diz no livro das Confissões, né? Através do pecado. Quando nós estamos no pecado, estamos em terra longínqua. Lembrem-se da parábola do filho pródigo. Ele, longe da casa do pai, estava longe, né? em terra longínqua, distante, porque estava fora da graça da amizade do pai, né? Da familiaridade da casa do pai. Quanto mais nós nos aproximamos da casa do Pai, da Jerusalém Celeste, e temos os olhos voltados para essa Jerusalém Celeste, mais nos tornamos trigo de Deus. Quando nós viramos as costas para essa nossa pátria e caminhamos em direção contrária, mais encontramos também o mal e pessoas que nos afastam de Deus, né? Então, o mesmo não acontece quando peregrinamos longe da Jerusalém Celeste. Pois o homem emigra por vezes e sente-se bem na peregrinação, encontra amigos fiéis no estrangeiro, quando na pátria não conseguia encontrá-los. Tinha inimigos, né, na pátria que o expulsaram da pátria, e ao peregrinar encontrou o que não tinha na pátria. Tal não sucede naquela pátria que é a Jerusalém, onde todos são bons. Então, a Jerusalém Celeste, que é a nossa mãe, ali reina a caridade, reina, portanto, o amor. Então, não acontece como na pátria aqui neste mundo, onde às vezes nós temos dentro da nossa região, da nossa pátria, pessoas que nos são hostis, que são, por assim dizer, contrárias, adversas a nós, né? Que muitas vezes podem até nos expulsar da nossa pátria, do nosso lar, né? Não acontece assim com a Jerusalém Celeste. Todo aquele que de lá se afasta, acha-se no meio dos maus, e não pode apartar-se dos maus a não ser voltando à companhia dos anjos, para permanecer ali de onde se afastara. Lá todos são justos e santos, gozam do verbo de Deus sem leitura, sem letras, né? Ou seja, sem a necessidade até mesmo da Bíblia, né? Hoje, né, nós para entrarmos, para conhecer a vontade de Deus, conhecer a vida de Jesus, nós temos necessidade de leitura, né, da palavra de Deus. Estamos nesse mês de setembro, mês da Bíblia, né, mês da palavra de Deus. Neste mundo, nós necessitamos da mediação material da Bíblia. A Bíblia é uma letra, é matéria, né? É uma imagem em letras, né? Em letras ou latinas, ou gregas, ou hebraicas, são imagens que nós usamos para, né, que Deus usou essas imagens, as letras, né, para que nós tenhamos acesso à sua vontade, o que ele nos revela, né, ter acesso ao seu coração. Deus nos revela o seu coração através dessas letras sagradas. Mas essas letras são matéria, são imagens, né? São caracteres em grego, em latim, em hebraico, depois em português, né? Nas línguas, nas traduções, nas diversas traduções, são matéria, materialidade, né? Lá, na presença de Deus, na Jerusalém Celeste, não necessitaremos de leitura,
porque leremos em Deus, veremos tudo no próprio Verbo de Deus. Vemos ali o que encontramos escrito em páginas, aqui, né, na nossa peregrinação, vemos ali na face de Deus, né, no próprio rosto de Deus, na visão de Deus, nós veremos tudo que Deus nos permitir ver, né? Que pátria, exclama Agostinho. Pátria grandiosa, e infelizes são os peregrinos longe daquela pátria. Ou seja, aqui Agostinho, o que ele está dizendo, todos nós, todo peregrino, ainda que não estamos na Jerusalém celeste, temos uma grande infelicidade dentro de nós. Ou seja, uma grande insatisfação. O nosso coração está inquieto enquanto não chegarmos àquela pátria. E é motivo de alegria toda vez que nós caminhamos para lá, que damos um passo, por pequeno que seja, em direção a essa pátria que nos espera, a Jerusalém celeste, na companhia dos anjos e dos santos. Então, nós estamos ainda como peregrinos diante dessa caminhada rumo a Jerusalém celeste. E é normal que o peregrino se sinta infeliz, insatisfeito, né? Inquieto, com o coração inquieto, angustiado, porque ainda não alcançou a plenitude desta pátria, a felicidade desta pátria bem-aventurada, onde nós veremos a Deus, contemplaremos o rosto infinito, belo de Deus nosso Senhor. Então, é normal que o peregrino sinta esse coração inquieto, longe da pátria, né? Aqui, simplesmente, faço uma explicação desse parágrafo que nós acabamos de ler, né? Onde Agostinho ele faz menção ao joio e ao trigo, e a presença dos maus e todos aqueles que dão as costas e caminham na direção contrária da Jerusalém celeste, estão caminhando, né, para a própria malícia, para a própria maldade, em direção aos maus. Agora, quem caminha para Jerusalém celeste se torna esse trigo de Deus, né? Deixa de ser joio e se converte em trigo santo de Deus, né? Agostinho, esse tema ele vai desenvolver sobretudo no livro da Cidade de Deus, essa parábola do joio e do trigo. Acontece que no ano de 410, as tropas bárbaras, né, de Alarico era uma espécie de chefe de uma horda bárbara, que tinha servido também no exército romano, tinha sido mercenário dos romanos. Alarico, com as suas tropas, no ano 410, Agostinho era bispo nessa época, em Hipona. No ano 410, Alarico cerca a cidade de Roma, invade a cidade de Roma, destrói grande parte da cidade, incendeia, mata muita gente, teve muita calamidade, chacinas, mortes, violações, né, destruições. E aquilo lá abalou todo o Império Romano, pelo fato de que, por vez primeira, um exército inimigo pisa dentro das muralhas de Roma. Por primeira vez na história, um exército inimigo invade a cidade de Roma e destrói a cidade de Roma. Então, os pagãos, que ainda havia um grupo numeroso de pagãos naquela época, né, muitas pessoas pensam que havia uma série de conversões massivas para o cristianismo, por conveniência. É verdade, havia muitos, como hoje, né? Hoje também tem muitas conversões por conveniência. Em todos os tempos houve essas conversões, digamos assim,
por motivos secundários, por outras intenções, não realmente essas conversões autênticas, né? Aconteceu em todas as épocas, isso é muito normal, muito natural. Mas havia ainda grande número de pagãos, mesmo depois que o Império Romano se havia convertido ao cristianismo. E esses pagãos não eram gente de pouca monta, eram pagãos muito eruditos, muitos deles filósofos, de uma elite intelectual muito alta. Tá? Então, não era assim gente qualquer. Esses pagãos, então, que estavam ali na cidade de Roma, mas espalhados por todo o Império Romano ainda, começam a argumentar dizendo que é culpa do cristianismo que Roma caiu, que foi culpa do cristianismo por ter abandonado o culto aos deuses, que Roma tinha sofrido esse castigo dos deuses e tinha sido saqueada por tropas bárbaras. E esses pagãos começavam a dizer que se Roma se tivesse mantido fiel ao culto dos antigos deuses, essa desgraça, essa calamidade não haveria acontecido sobre Roma. Então, diante dessas acusações desses pagãos, que não eram poucos, repito, os cristãos de Roma, atribulados, começam a escrever a Agostinho. Agostinho, nessa época, já tinha grande fama de pregador, de homem de Deus, de grande mestre e doutor da igreja. Os cristãos de Roma começam a escrever a Agostinho, dizendo que os pagãos estavam acusando o cristianismo por causa da destruição de Roma. Né? Então, Agostinho, por volta do ano 412, 413, ele começa a redigir os livros da Cidade de Deus. Né? A primeira parte do livro da Cidade de Deus, que vai dos capítulos 1 a 10, Agostinho vai refutar essas críticas dos pagãos, dizendo que é falso o que os pagãos dizem, que foi culpa do cristianismo que Roma sofreu essa calamidade por ter abandonado os falsos deuses, né? Porque Agostinho vai usar então da história de Roma, ele vai citar historiadores romanos, como o próprio Salustio, Tito Livio, sobretudo os escritos de Varrão, mas também de outros historiadores romanos. Agostinho vai dizer que sempre houve em Roma calamidades, matanças, chacinas, guerras civis, né, incêndios, destruições, conjurações. Ele vai usar a própria história de Roma para dizer que Roma sempre viveu calamidades em todas as épocas, desde a época dos reis de Roma, passando pelo período republicano e depois também pelo período imperial. Roma sempre foi assolada por calamidades e os deuses pagãos foram ineficazes para combater, para impedir essas calamidades. Então, não é de hoje que os deuses, esses falsos deuses, são ineficazes para salvar a cidade de Roma. Né? Não é questão do cristianismo, só com o cristianismo que começaram calamidades. Calamidades em Roma houve em todas as épocas. Né? Então Agostinho, sobretudo nos 5 primeiros livros da Cidade de Deus, vai refutar os pagãos com a história romana, mostrando que sempre houve em Roma calamidades, guerras civis, destruições, mortes, conjurações. Né? Depois, do livro 6º ao livro 10º, Agostinho vai refutar os pagãos através da filosofia. A maioria desses pagãos eram de uma elite intelectual alta, eram filósofos na grande maioria, filósofos neoplatônicos. Então Agostinho, usando o platonismo, vai refutar esses filósofos, sobretudo nos seus falsos cultos. Agora, por que eu falo isso? A partir do livro 10º até
o livro 22º, que termina o livro da Cidade de Deus, ou seja, a segunda parte do livro da Cidade de Deus, Agostinho, então, ele vai explicar o porquê, às vezes, das calamidades, das destruições, das mortes até de pessoas santas e justas. E Agostinho, então, vai fazer uma grande teologia da história. Então, a partir do livro 11 da Cidade de Deus até o livro 22 da Cidade de Deus. E ele vai se apoiar na parábola do joio e do trigo. Assim como o joio e o trigo, eles crescem juntos até o dia do juízo final, o dia da colheita, e você não consegue distinguir o joio do trigo até o momento que o trigo já está maduro. Então, aí é quando você, que o trigo amadureceu, aí é quando você percebe que ele é diferente do joio. Né? Enquanto ele não amadurece, você não percebe, né? Quando ele só está aquele talo verde, de fato, né? O joio e o trigo é muito parecido, são muito parecidos. Agora, quando amadurece o trigo e brota aquela espiga dourada, você nota de imediato que é trigo, não é joio. Né? Então, Agostinho, ele vai explicar a origem das duas cidades. A cidade terrena, que ama a si mesma e despreza a Deus, e a cidade de Deus, que ama a Deus, que pode chegar até o desprezo de si mesma, né? Em vista do amor a Deus e o amor ao próximo. Então, Agostinho vai falar da origem das duas cidades, lá no livro do Gênesis, falando do pecado de Adão e Eva, do pecado dos anjos, depois a morte como consequência do pecado, a desordem das paixões. Depois ele vai falar de toda a história bíblica, desde de Abel até a vinda de Jesus e a pregação dos apóstolos. Agostinho vai falar então dos tempos da igreja, como tudo é guiado pela divina providência. E Agostinho vai terminar o livro da Cidade de Deus falando então do destino final das duas cidades. Então haverá o juízo final, onde já o trigo maduro vai ser separado do joio no dia do juízo final e virá a ressurreição da carne. O trigo vai ser recolhido no celeiro e vai receber a ressurreição e a recompensa até na própria carne, enquanto que o joio será castigado também na própria carne ressuscitada, mas será uma ressurreição de castigo, de punição. Né? Enquanto que os justos será uma ressurreição de glorificação. E o prêmio da cidade terrena será o inferno. Agostinho fala no livro 21º da Cidade de Deus sobre o inferno. É toda uma teologia do inferno. E no livro 22º ele fala do céu, que é o prêmio, recompensa da cidade, dos cidadãos da cidade celeste, da cidade de Deus. Né? Então veja, esse salmo aqui, ele está também fundamentado, embora brevemente, nessa grande temática agostiniana, que vai tocar um pouco também da eclesiologia de Santo Agostinho, ou seja, enquanto não chegar o dia da colheita, enquanto o trigo não estiver maduro, para essa colheita é difícil distinguir quem é cidadão da cidade terrena e quem é cidadão da cidade celeste. É claro, é óbvio que para Agostinho, o joio e o trigo, o cidadão terreno e o cidadão da cidade de Deus não se confundem, não são iguais, né? Porque eles têm amores diferentes, ok? O cidadão da cidade terrena ama a si mesmo, ou seja, tem um amor a si mesmo, enquanto que o cidadão da cidade celeste ama a Deus e ama o próximo.
Aqui veja, olha, não se trata de um dualismo, tá? Porque em nós mesmos estamos, ou seja, na nossa unidade, nós temos, né, esses dois amores. Ou vai crescendo o amor do mundo, ou vai crescendo o amor de Deus. Tá? Não dá para servir dois senhores. Ou a gente ama um e odeia o outro, ou servimos a um e desprezamos o outro. Ninguém pode servir a dois senhores. Não se trata de um dualismo. Se trata da própria história humana, da nossa liberdade que vai escolher o bem em Deus, o bem objetivo, ou um bem falso, um bem aparente, seguindo os próprios prazeres, a própria comodidade, dando as costas à nossa pátria, o lugar ao qual nós fomos destinados, que é a cidade de Deus. Né? Não se trata de um dualismo, de uma esquizofrenia, né? Do bem contra o mal. Agostinho não tem esse dualismo, porque todas as coisas são boas. Todas as coisas são boas. Agora, o amor é que nos distingue. Portanto, quando o amor está ordenado, pois esse amor, ele eleva. Quando o amor não está ordenado a Deus e ao serviço do próximo, pois o amor, ele nos degrada. Né? Interessante, os grandes místicos, né, apoiados em Santo Agostinho, como por exemplo São João da Cruz, ele fala que São João da Cruz diz, olha só, o amor não se contenta com a semelhança, né? Porque o amor, ele quer igualar, né? Ele quer ser igual àquilo que ele ama. Santo Agostinho vai dizer, tu amas a terra? Tu és terra. Tu amas a Deus? Sem temor o digo, tu és Deus. Né? São João da Cruz vai dizer, o amor não se contenta com a igualdade, com a semelhança. O amor quer chegar também à escravidão total, né? Ou seja, a dedicação total, a entrega total, a oblação total. Né? Por isso o verdadeiro amor, ele é oblativo, né? Ele se entrega, ele se doa plenamente. Por isso, não se trata de um dualismo, se trata de um amor. Né? Qual é o objeto do teu amor? Portanto, ali a liberdade das pessoas vão escolhendo, né, realmente aquilo que elas querem amar. Isso daí vai configurando aquela pessoa. Né? Então, as duas cidades, em certo sentido, estão presentes aqui nesse comentário aos Salmos aqui de Santo Agostinho, onde ele aborda aqui o tema da cidade, da parábola do joio e do trigo. E o salmista, que começa essa subida para a cidade de Deus, ele começa a amadurecer, a granar, e ele começa a converter-se em trigo de Deus. E, portanto, ele se entristece porque ele se dá conta também que tem muito joio na nossa existência. Né? E ele se lamenta e pede a Deus para que o livre dessa língua embusteira, né, desses lábios enganosos, para que ele possa, quanto antes, estar na presença de Deus e o louvar por toda a eternidade.